Eu sou Antônio Carlos Pinheiro, do curso de Relações Internacionais da Unifesp, e vou fazer a apresentação do seminário 4 de Compreensão da Realidade Brasileira. O seminário trata do livro do Edson Bertoncello, que tem como título Eu Quero Votar para Presidente, uma análise sobre a campanha das diretas. Vou fazer também a apresentação do grupo e vou falar um pouco sobre o autor do livro. Nós fizemos inicialmente uma leitura individual e posteriormente nos reunimos em grupo para tirar as primeiras impressões sobre o texto e quais seriam as possibilidades de divisão desse seminário. Foi unânime entre o grupo a percepção sobre o caráter predominantemente sociológico do artigo, em vez do caráter histórico-político ao qual estamos acostumados a trabalhar. Foi decidido que faríamos uma divisão com enfoque histórico-político e também com enfoque sociológico e simbólico, com exceção do último tópico, que será trabalhado apenas sobre o enfoque histórico-político. Agora eu farei a apresentação do grupo, que ficou da seguinte maneira. A Melissa Moura, de Relações Internacionais, e a Karina Mubarak, de Ciências Contábeis, falarão sobre a emergência da campanha das diretas. A primeira no enfoque histórico-político e a segunda no enfoque sociológico-simbólico. Sobre a construção simbólica da campanha das diretas, a Thaís Jimenez, de Relações Internacionais, falará no enfoque histórico-político e o Henrique Soares, também de RI, no enfoque sociológico-simbólico. Sobre o tema a reação do regime e a proposta de negociação, no enfoque histórico-político, a Mariana Gatto, de RI, e o Jean Macedo, no enfoque sociológico-simbólico, também do curso de Relações Internacionais. E a Vitória das Diretas já, enfoques políticos, efeitos políticos, significados simbólicos, a Lívia Barão, do curso de Relações Internacionais. A conclusão do autor e as considerações finais do grupo serão feitas pela Thaís Jimenez. Sobre o autor, o Edson Emiliano Bertoncello, ele fez graduação em Ciências Sociais em 2002, mestrado em Sociologia em 2005 e doutorado também em Sociologia em 2010, todos pela Universidade de São Paulo. Hoje ele é professor titular da Universidade de São Paulo. As linhas de pesquisa do Bertoncello são as identidades, diferenças, distinções e desigualdades. Ele também trabalha na linha de classes, conflitos e movimentos sociais. Sobre os temas específicos dos seus trabalhos estão classes sociais, cultura e estilo de vida, e também certificação e mobilidade social. Quanto às suas publicações, nós temos a primeira, que são as classes na teoria sociológica contemporânea. Esse trabalho do Bertoncello foi uma tese apresentada ao programa de pós-graduação em Sociologia na Universidade de São Paulo, para obtenção do título de doutor em Sociologia. Seu orientador nesse trabalho foi o professor Dr. Basílio Salum Júnior. O objetivo desse trabalho foi investigar a formação das classes sociais na sociedade brasileira como possíveis coletividades que balizam a sociabilidade cotidiana e que configuram estilos de vida. O Bertoncello também tem um trabalho que é intitulado Classes e Práticas Sociais, que foi um trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciências Sociais. O principal eixo que estrutura o campus dos estudos de classe atualmente é um que opõe, de um lado, perspectivas analíticas que enfocam a construção de esquemas de posições de classe com base em dimensões objetivas, buscando captar as principais divisões sociais geradas pelo funcionamento do mercado e pelos processos produtivos. Nós conversamos um pouco com o Bertoncello, na verdade não foi uma entrevista, mas foi um bate-papo, em que o Bertoncello expõe como que foi realizado essa pesquisa e como ele chegou às ideias do livro. Então eu vou falar um pouco o que o Bertoncello expôs para o grupo. O interesse pelo estudo da campanha das diretas surgiu em alguns cursos de ciência política na USP, em que abordamos os processos de transição política e consolidação da democracia do Brasil e na América Latina.
Fiquei um tanto insatisfeito com o enfoque essencialmente político-institucional, a partir do qual essa disciplina abordava o objeto de estudo. Encontrei na sociologia política uma abordagem alternativa, que sublinhava outras dimensões da análise, como as lutas entre classes e outros grupos sociais, as articulações entre o Estado e a sociedade, além de dar maior atenção às formas de ação coletiva, originadas na sociedade, como a campanha das diretas. Aí diz o Bertoncello: então, decidi tomar como objeto central do mestrado a investigação da importância da campanha das diretas já para o processo de democratização política na sociedade brasileira. Teorias sobre a ação coletiva, crise política e o Estado foram utilizadas para reconstruir as conjunturas políticas do período e os confrontos entre os atores políticos e sociais. A parte empírica do estudo baseou-se na pesquisa em matérias de jornais, como a Folha de São Paulo, e de revistas, como a Veja, Isto É, Senhor, Visão e Exame, que foram entre os anos de 83 e 84. Uma combinação de métodos para examinar os dados de forma a revelar as motivações e interesses que orientavam as ações dos agentes e também reconstruir os principais contornos dos movimentos pelas diretas. A dissertação de mestrado, intitulado A Campanha das Diretas e Redemocratização, foi defendida em 2005, tendo sido avaliada por uma banca composta por Ângela Alonso e Sebastião Velasco Cruz, além do orientador Brasílio Salom Júnior, como já dissemos. Posteriormente, a dissertação foi publicada com o título parcialmente modificado, A Campanha das Diretas e a Democratização, no ano de 2007. Um artigo posterior sobre a campanha das diretas, publicado na revista Lua Nova em 2009, confere maior ênfase à dimensão simbólica da campanha das diretas por meio da incorporação de contribuições recentes nas ciências sociais que tentam resgatar a importância da obra durkheimiana para a investigação de eventos de crises políticas e dos processos sociais de forma mais ampla. Com base nesses estudos, argumento, no referido artigo, que as mobilizações por eleições diretas povoaram o espaço público de símbolos fortemente carregados de carga moral e emocional, como a bandeira nacional, o verde e o amarelo. Os participantes, então, reivindicavam representar a nação e o seu centro sagrado. Por outro lado, o centro político da sociedade foi profanizado, com a criação de bonecos satirizando figuras políticas importantes da época, como Paulo Maluf, ele põe entre aspas, e Mário Dazar, com enterros simbólicos do regime militar, do presidente Figueiredo e etc. Essa profanização explica, em parte, a ineficácia das tentativas do núcleo político do regime em se colocar como representante da sociedade. Então foi isso um pouco do que o Bertoncello passou para o grupo, sobre o seu trabalho, e que nós vamos agora dar continuidade através da apresentação do seminário. Meu nome é Melissa e eu vou tratar da emergência da campanha da direta já no âmbito histórico. No contexto histórico do Bertoncello é dividido em três partes: a crise do Estado, a crise do regime e a crise do governo. A crise do Estado, para ele, vai ser a diminuição da capacidade estatal em promover o desenvolvimento capitalista e intermediar os interesses sociais em esfera corporativa. Já a crise de regime vai ser caracterizada pelas alterações de poder entre os principais centros do poder político e pela diminuição pela crescente dificuldade em canalizar a participação popular em canais eleitorais, né? Já a crise do governo, ela vai ser caracterizada pelo enfraquecimento da autoridade presidencial, pela paralisia decisória e pela fragmentação da base de sustentação político-partidária do governo federal no Congresso Nacional. Apesar do Bertoncello iniciar falando da crise do Estado, o contexto histórico dele vai começar a ser abordado a partir da crise de regime, né? Em 1974 nós vamos ter o Geisel no poder, que vai promover uma ideia de início de abertura política
Esse início de abertura política vai resultar, por exemplo, em 1982, quando nós temos 10 governadorias nas mãos de partidos oposicionistas como o PMDB e o PDT. E sendo que em 1970, no início de 1970, nós só tínhamos a Igreja Católica, alguns grupos revolucionários marcando a oposição, e já no final de 1970 nós vamos ter movimentos sindicais, movimentos estudantis que vão aumentar essa onda oposicionista, né? Com a crise de Estado, então a gente vai elencar essa onda oposicionista juntamente com uma reestruturação de liberdade, por exemplo, da imprensa, que vai resultar no esvaziamento da ordem política, né? E isso a gente vai ver como uma diminuição da repressão estatal, né? Juntamente com a diminuição da repressão estatal, nós vamos ter a crise econômica. A crise econômica vai ser marcada pelo aumento do preço do petróleo, pela moratória mexicana, que não só teve efeito no Brasil, como em geral nos países da América Latina. E diante dessa crise, o regime vai tentar propor estratégias recessivas. Só que essas estratégias recessivas vão bater de frente com dois grupos, principalmente. Primeiramente, com um grupo dos empresários ligados ao Estado. Eles não vão apoiar uma estratégia excessiva, simplesmente porque eles veem o crescimento econômico como um fim máximo. E, em segundo lugar, nós vamos ter o grupo com funcionários públicos assalariados, né, e trabalhadores em massa, que vão se opor a uma redução da massa salarial. E esse grupo que trata da questão salarial, a gente vai ver ele crescendo cada vez mais até chegar na primeira grande greve do regime, né? Bom, aí nós partimos para a crise do governo. A crise do governo, ela vai ser vista principalmente pelo fato de que o partido PDS, né, do presidente Figueiredo, vai ter divisões internas que vão dificultar eleger um nome, a candidatura presidencial que possa seguir com o estilo do regime, né? Então nós vamos ter uma ala moderadora e uma ala dos linhas duras que não vão conseguir conversar entre si para candidatar uma pessoa só. E diante disso, o PMDB vê uma grande oportunidade, né? Mas, infelizmente, eles vão fracassar, porque eles vão ter uma divisão interna também, né? Nós vamos ter um grupo do Ulisses de Guimarães e um grupo do Tancredo Neves, né? O Ulisses, ele vai ver as próximas eleições como a oportunidade de já colocar as diretas, e o Tancredo, ele vai ver as próximas eleições como uma oportunidade de conseguir conciliar o partido do regime com o PMDB, né? Então ele acha que, por ter uma crise interna do PDS, eles iam conseguir conversar mais e conseguir eleger um único nome para a candidatura presidencial, né? Diante disso, a moderadora, apesar do PMDB não ter tido sucesso nesse momento, a moderadora, ela já vai ver isso como um problema crescente, né? Então ela vai começar a apoiar manifestações a favor das diretas, principalmente para poder ganhar de volta um certo apoio popular e por temer que a oposição chegue ao poder e os partidos, o partido do regime não consiga mais ficar no poder, né? Então é praticamente isso que o Bertoncello vai tratar sobre o contexto histórico no item da emergência da campanha das diretas já. Meu nome é Karina e falarei sobre a parte inicial do texto em que o autor define movimentos sociais, sua importância e como, sob viés sociológico, isso se aplica ao contexto da emergência da campanha das diretas já. Movimentos sociais são distintos de uma aglomeração aleatória por 3 elementos definidores,
identidade, oposição e totalidade. Esses elementos resumem-se em um grupo de indivíduos agregados a partir de objetivos específicos para a manutenção ou transformação de valores ou ideais vigentes, que têm como finalidade benefício comum a todos. Movimentos sociais, eles são fundamentais para desafiar e desencadear processos na ruptura de códigos culturais e autoridades políticas, como o caso das diretas. O movimento social das diretas, ele começa em meados de 1983, em decorrência da insatisfação do povo frente à falta de participação política direta na escolha do presidente da República, considerando-se os anos anteriores de repressão popular da ditadura militar, onde havia representatividade nula, e a imposição da força para a contenção de ideias contrárias às vigentes. Havia, então, um sistema social que buscava, primariamente, interesses próprios e que não conseguiram levar os seus ideais para as próximas sucessões presidenciais, desencadeando um processo de abertura política e de dessetorialização conjuntural desse sistema, implicando na redução da autonomia e da capacidade em delimitar regras. Podemos, então, analisar, através dessa campanha das diretas já, a relevância do meio como fator decisório para a definição do comportamento coletivo de diferentes grupos, partindo do pressuposto que os indivíduos agem de forma irracional e desviante do comportamento padrão, à medida que, em prol de um mesmo objetivo, se assumam parte de um grupo. A emergência da campanha decorre desse meio, um sistema social já em estado patológico, que é o período de crise, onde tem-se uma insatisfação cada vez maior dos indivíduos e que aumenta a urgência para essas modificações, desencadeando a formação de novas identidades coletivas com função de alterar a estrutura nas oportunidades políticas, utilizando-se de aspectos democráticos. Os meios de comunicação da época, rádio, TV, imprensa, eles são fundamentais e de suma importância para a ampliação e fortalecimento do movimento da campanha das diretas, que surgiu de forma espontânea em vários pontos do país e cresceu de forma significativa a partir de uma veiculação da mídia, ainda que de forma restrita em comparação aos dias atuais. Meu nome é Thaís, eu vou falar sobre a construção simbólica da campanha das diretas com enfoque histórico-político. Bom, no início da campanha das diretas já, as governadorias oposicionistas ao regime militar foram atores centrais da campanha porque eles atuavam como estruturas de mobilização. Eles forneciam recursos para garantir a realização das manifestações, como a segurança dos manifestantes por parte da Polícia Militar, que era controlada por essas governadorias. Houve um aumento dos comitês pró-diretas por todo o país, por conta das primeiras manifestações de 1984 terem tido grande visibilidade pela quantidade de participantes que foi alta. E, consequentemente, houve uma maior mobilização de setores sociais e políticos da sociedade. A campanha das diretas, que teve sua expansão por todo o território brasileiro, teve como base principal a organização justamente desses setores que agiam em favor das diretas já. No texto do Bertoncello, ele apresenta um quadro interpretativo das diretas já. E o diagnóstico dado para esse movimento foi o de que o centro político da sociedade foi visto como o principal responsável pela crise sociopolítica. O prognóstico era de que, restabelecendo as eleições diretas, isso daria maior participação política para a sociedade e um presidente eleito diretamente possivelmente representaria os interesses da população. A motivação para agir
dos manifestantes foi a de que a campanha foi uma forma deles mostrarem a insatisfação que eles tinham com a economia, com a política e a parte social também do país naquela época. E essa forma de interpretar a campanha, associando a eleição à presidência com as reivindicações por melhores condições sociais e econômicas, formando uma coalizão contra o regime militar, o que acabou havendo uma mobilização sociopolítica, dando maior visibilidade para o movimento. Meu nome é Henrique, eu vou tratar da parte da construção simbólica da campanha das diretas. Um trecho do texto que o autor ele vai relacionar todo o processo da campanha das diretas com um aparato teórico. Ele vai se utilizar bastante de conceitos da sociologia da cultura, que eu vou, enfim, neste breve momento, defini-los. Tá? Exposto, então, essa questão, nós vamos tratar da ação coletiva. A ação coletiva é um processo sociológico pelo qual grupos de interesse eles vão produzir um bem público. Eles vão se vincular a objetivos de recompensa. Eles são aliados, por vezes, à mobilização e à participação de movimentos sociais. Essas abordagens elas vão incluir os chamados recursos de mobilização, que exigem a atuação dos atores coletivos individuais, que estavam relativamente isolados e dispersos em uma ação concentrada. Daí o termo coletivo. Com base nisso, o autor ele vai destacar, relacionando o papel das governadorias opositoras ao regime e os seus esforços de catalisação de recursos, quanto da deflagração do movimento contestatório das diretas, com o conceito de estruturas de mobilização, que são meios ou organizações consistentes, mas não necessariamente formais ou permanentes, que atores sociais ou políticos fazem uso, para encorajar ou desencorajar de usar das estruturas internas para construir os movimentos sociais. Estruturas essas próprias ou apropriadas no processo de mobilização, tais como igrejas, associações profissionais, vizinhança, etc. Os processos interpretativos, nesse caso, dado o campo das estruturas de mobilização, eles vão ser fundamentais à questão da construção simbólica do movimento. Por quê? Porque eles vão mediar os processos de transformação de oportunidades diversas em recursos e de criação e apropriação de estruturas de mobilização. Eles vão ocorrer dentro da ação coletiva. Os quadros interpretativos da ação coletiva, eles vão permitir observar a construção simbólica das diretas e vão salientar a importância do sentido, o chamado mínimo, em mediar a relação entre organização, oportunidades e mobilização. Eles são produtos da interação de padrões simbólicos e a estrutura de oportunidades que vão confrontar os atores externamente. Ou seja, são produtos da formulação de uma estrutura cultural em contextos socioestruturais específicos, formados pelas chamadas redes pessoais e interorganizacionais. Eles vão centralizar esforços dos atores com aquilo que é possível e desejável alcançar, dadas as condições existentes. Permitem observar o trabalho de significação ou construção de sentido da ação coletiva, como engajamento dos movimentos sociais. Como conjuntos de crenças e sentidos orientados para a ação, eles geram interpretações da realidade social e de seus objetivos, a fim de mobilizar participantes, obter apoio de espectadores e desmobilizar adversários, buscando, assim, inspirar e legitimar atividades e campanhas de mobilização de movimento social. Nesse sentido, o autor ele vai trazer duas concepções de cultura, contrapondo uma primeira definição, que é útil à discussão dos movimentos sociais, frisa-se, de cultura como um repertório de símbolos e narrativas, uma abordagem instrumental, onde a cultura ela apropriaria externamente, seria apropriada externamente para o posicionamento dos atores no processo de mobilização coletiva. Ele vai contrapor isso com uma segunda definição de cultura que vai privilegiá-la como contexto não contingente que vai estruturar a ação segundo uma lógica específica. O contexto cultural nesse aspecto ele atuaria como um fator de constrangimento de ação, limitando os atores no seu entendimento de mundo, das suas possibilidades de ações. Nesse sentido, a cultura ou a estrutura cultural ela vai estar dentro de uma ordem social definida, estruturando
na sua natureza, tanto de cooperação quanto de conflito, as atitudes e predisposições da população, ou ao menos os seus processos discursivos. Eles vão surgir porque a estrutura cultural ela não fornece nem os meios, nem o que é possível alcançar dentro do seu escopo, ou dentro da construção dos quadros interpretativos. Meu nome é Mariana e eu vou falar sobre a parte histórica do capítulo A Reação do Regime e a Proposta de Negociação. Inicialmente, esse capítulo ele começa apontando a crise política, que se dá em março de 1983, com a proposta de Dante de Oliveira, do PMDB, era uma emenda constitucional que propunha a tomada das eleições diretas e fixava essas eleições presidenciais para o dia 15 de novembro de 1984. A proposta ela tem bastante apoio partidário, tanto do PMDB quanto do PT, e também tem bastante apoio popular. Com essa grande mobilização pelas diretas, o PDS ele se vê fragmentado por legitimadores do Congresso Eleitoral, do Colégio Eleitoral e opositores do regime. E na tentativa de unificar o partido, tenta-se lançar a candidatura de uma só pessoa, que ela é falha. Então, você tem o lançamento de duas candidaturas que opõem mais ainda o partido, que seriam do Paulo Maluf e do Mário Andreasa. E esse lançamento de duas candidaturas ele só polariza ainda mais o partido e acentua mais ainda as diferenças ideológicas dentro do próprio partido. Depois, o Bertoncello ele denomina como proposta de intervenção o que Figueiredo faz no pronunciamento de 1984 na tentativa de atenuar esse desgaste do PDS. Ele diz que essa proposta ela consistia na intervenção de enviar uma emenda para o restabelecimento da eleição direta para a sucessão do sucessor do Figueiredo, sobre regras já definidas na emenda. E ela também defende a legitimidade do colégio eleitoral, expressando a disposição dos regimes militares, dos setores militares do regime, em vetar uma possível aprovação dessa emenda, da emenda do Dante de Oliveira. Então, nós temos evidências da tentativa de frear a campanha pró-diretas pelos próprios oposicionistas do regime. Isso pode ser interpretado como uma recusa de negociação pelo ritmo crescente da campanha pró-diretas. Oficialmente, a postura do PMDB e dos demais partidos de oposição era de sustentar a luta pelo restabelecimento das eleições diretas. Mas, por conta desse ritmo crescente da campanha pró-diretas, eles estavam tentando frear isso para não parecer que eles não queriam negociar com os partidos não oposicionistas. Essas tentativas elas não foram bem sucedidas porque com a grande adesão da campanha eles perdem o controle da base organizacional e isso reduz o controle do PMDB e dos governadores sobre a campanha. Os setores da oposição partidária, eles prevendo a derrota da emenda Dante de Oliveira, eles já se preparavam para uma negociação de candidatura no colégio eleitoral, enquanto as mobilizações sociais que pediam a eleição direta cresciam cada vez mais. No começo da Candelária, no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas compareceram e teve um rompimento com a censura das emissoras de televisão. Na passeata no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram, e também quebrando o bloqueio de censura, além de ser transmitido trechos da passeata e dos discursos ao vivo. Com relação às passeatas no Brasil, mais de 3 milhões de pessoas foram às ruas no mês de abril, nos grandes comícios das capitais, como Salvador, Recife, Natal, Goiânia, Vitória e Porto Alegre. Com tanto apoio popular, a estratégia de conter os efeitos da campanha
campanha foi combinada com elementos de negociação e de intervenção militar, adotada somente pelo regime, fazendo com que em 16 de abril Figueiredo anunciasse o envio de uma emenda no Congresso Nacional que restabelecesse as eleições diretas para presidente em 1988 e se restabelecendo também as eleições diretas nas capitais em 1986. E ele também reduziu o mandato presidencial para 4 anos, além de outras medidas tomadas nessa emenda. Também houve iniciativa do governo de sublinhar o veto militar ao restabelecimento imediato da eleição presidencial direta, que são chamadas medidas de emergência, em Brasília e em municípios próximos de Brasília. O resultado disso tudo ele já era esperado por todos, tanto políticos quanto popular, né, digamos, que com 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções, a emenda Dante é rejeitada, sendo que 113 deputados não compareceram para a votação pela pressão exercida pelos militares, destes 112 eram do PDS. E com isso, o núcleo do regime consegue controlar os efeitos mais transformadores da crise política e afastar as massas da escolha do futuro presidente. Meu nome é Jean e eu vou falar sobre o enfoque sociológico da reação do regime contra a campanha das diretas já. A gente pode partir do momento em que essa campanha ela é uma campanha de âmbito nacional, porque ela deseja o retorno da democracia ao país. E como característica nacional, ela então abrange tudo do que se trata o país. Dessa forma, o que começa como um desejo, uma reivindicação da volta da democracia direta no governo, acaba por concatenar, por juntar outras reivindicações populares. Então, se o objetivo principal no começo era a volta da democracia, com o passar do tempo, com a evolução das coisas, outros movimentos políticos, outras reivindicações vão se juntando a essa manifestação e se tornando uma coisa mais geral, com vários outros temas na agenda de reivindicações. A gente pode traçar um paralelo com as manifestações de junho de 2013, onde o começo dessas manifestações é para que não seja, para que o preço da passagem do transporte público não seja reajustado aqui em São Paulo e em várias outras capitais, e que com o tempo, com o crescimento, a adesão popular a essa manifestação, outros movimentos sociais, outras reivindicações são somadas a essa primeira. Então, o que começou com o discurso de não ao aumento de 20 centavos na passagem, com o tempo se transforma em não à corrupção política, não à realização da Copa e a realização das Olimpíadas aqui no Brasil, a melhora do sistema de saúde. Como último tópico, eu posso falar da mídia, do papel da mídia nessas campanhas, nesses manifestos. A mídia ela vai ter, historicamente, uma reação conservadora de início a essas manifestações, e particularmente aqui no Brasil, que tem um histórico de apatia do povo em relação às demandas, aos processos políticos. Então a mídia ela nunca espera que o povo vá se reunir por qualquer objetivo e vá se manifestar. E quando isso acontece, ela é meio que pega de surpresa, ela não sabe como reagir. Então, num primeiro momento, ela chama isso de baderna, ela chama isso de caos, de vandalismo,
de qualquer palavra pejorativa. E depois, com a reação popular de apoio a essas manifestações, a esses movimentos, ela muda o discurso e começa a chamar isso de manifestação democrática, de direito democrático do povo, direito do povo. Então, tanto nas manifestações das Diretas Já, quanto nas manifestações de junho de 2013, isso é recorrente. Então, parece que é um histórico de que a mídia sempre começa conservadora e depois ela muda para um apoio, talvez não muito aberto, mas um apoio da manifestação. Então, para finalizar, nessas manifestações, o que começa como uma demanda acaba englobando várias outras demandas da política e do plano social. Meu nome é Lívia, do curso de Relações Internacionais, e eu vou falar um pouquinho sobre o último tópico do texto, do Bertoncello. Ele tem o título Vitória das Diretas Já, Efeitos Políticos e Significado Simbólico. E essa parte ele vai fazer justamente isso, ele vai falar sobre como os aspectos políticos da campanha foram traduzidos em significados simbólicos. De início ele fala um pouco sobre como as movimentações sociais elas isolaram o núcleo do regime militar, ao mesmo tempo também deslegitimaram a autoridade política e enfraqueceram as bases de sustentação do Estado. E essa desestruturação ela também foi simbólica, porque a sociedade naquele momento ela estava passando por um processo de revisão e reinterpretação dos próprios valores, os valores centrais daquela sociedade. E o que o Bertoncello vai falar? A partir desse momento, esses valores centrais, eles se tornam o centro sagrado da sociedade. Ele discute que todo movimento coletivo ele tem um caráter ritualístico, quase religioso mesmo. Então, esses valores centrais eles são sacralizados e, em contraposição, o centro político ele é profanado. E esses valores, esses movimentos sociais, eles se formam em torno de uma crença em comum, né, que move as pessoas a lutar. E no caso da campanha das diretas, essa crença comum era de que, fim da ditadura, que a eleição direta do presidente da República, significaria o fim da ditadura, o fim do autoritarismo político e a inauguração de uma sociedade democrática e justa, fundamentada em valores como a igualdade, a liberdade, no sentido mais amplo. Então era a igualdade de gêneros, igualdade socioeconômica, liberdade de expressão, liberdade política e assim por diante. Então eu tinha falado que existia esses dois lados, né? A sacralização do centro sagrado da sociedade, dos valores centrais que movia as pessoas à rua, e em contraposição ao centro político que era profanado. E eles profanizavam, não sei qual que é o jeito certo de falar, com figuras. Então faziam bonecos como Paulo Maluco, Mário Tazar, faziam enterros simbólicos do regime, do colégio eleitoral. E isso era uma manifestação simbólica justamente dessa deslegitimação política. Então você via aí essa tradução mesmo do efeito político para o simbólico, né? A deslegitimação do regime era traduzido simbolicamente nessas figuras satirizadas. O que mais? Ele discute também a oposição simbólica entre as massas e a elite no jogo de cores mesmo. Então, no momento que as massas elas iam para as ruas, era que o verde e amarelo representava a sociedade democrática, a sociedade justa. E o preto era a representação da elite política, do autoritarismo e do regime militar. E ele também fala que assim, as massas, elas, na verdade assim, ela estava vindo uma desconstrução simbólica também do que representava, geralmente as massas, elas eram identificadas com a desordem. E naquele momento estava invertendo isso. E assim, essa identificação com a desordem clamava por uma autoridade política que deveria, de certa maneira, cercear
essas manifestações. E aqui estava vindo um movimento contrário, então na verdade as massas agora estavam sendo legitimadas e deslegitimando, e o que estava sendo deslegitimado era a autoridade política, era o centro político da sociedade. E também, ele também cita que a praça pública, ela se tornou um espaço simbólico de luta também, porque ele era um espaço onde agrupava uma grande quantidade de pessoas que estavam clamando por um Estado de fato representativo. Então a praça representava a sociedade, porque por sua vez estava clamando por um Estado de fato que representasse esses novos valores que a sociedade estava agregando. E por fim, o Bertoncello ele reconhece que o movimento teve as suas limitações. Então ele fala que houve grupos sociais e políticos que foram contrários às campanhas, não queriam que o regime militar caísse, que ele se mantivesse, por próprios interesses particulares, obviamente, assim como também teve outros grupos sociais e políticos que aproveitavam o ensejo da campanha para divulgar suas próprias reivindicações, como ocorreu também o ano passado, que as movimentações coletivas elas acabam incentivando que outras manifestações apareçam. Mas assim, a conclusão final do autor nesse texto ele enfatiza que sim, os movimentos da campanha tiveram uma relevância grande, tanto para a democratização do Estado brasileiro, como também como uma abertura de novos canais para a ampliação do processo da participação popular no processo político. Conclusão do grupo. Bom, o autor discute no texto a importância da campanha das diretas já no processo de democratização do Estado brasileiro. E ele parte do princípio de que a campanha foi um movimento social em prol do bem comum. A análise feita por Bertoncello busca rever a concepção tradicional de que os movimentos sociais foram objeto de manobra da oposição política, que, portanto, teve papel secundário na campanha, e demonstrando, assim, que o movimento foi formado pela materialização do sentimento nacional contrário à ditadura militar. Ele procura esclarecer que as manifestações ganharam bastante visibilidade e puderam agir como uma forma de pressão política sobre o regime militar por conta da organização dos grupos sociais e políticos. E com a contextualização histórica feita por Bertoncello, é possível perceber que a construção e a ação da campanha se deu em um ambiente de crise do Estado, crise do governo e também do regime. E com havendo combate à crise econômica com medidas recessivas e também tendo dificuldade no processo sucessório. Bom, o fato da campanha não ter alcançado seu objetivo de eleições diretas imediatamente por conta das ações adotadas pelo núcleo do regime militar para conter as manifestações, não fez com que ele não tivesse relevância na história da formação do Estado Democrático Brasileiro, pois além dele ter enfraquecido a campanha, ter enfraquecido o regime militar por conta da mobilização sociopolítica, ela também teve como reflexo de suas ações o posterior aumento da participação popular no processo político. Dessa forma, o grupo conclui que a importância do trabalho do Bertoncello reside na adequação à linha de abordagem do curso desenvolvido ao longo do semestre, que desconstrói a historiografia tradicional e inaugura uma visão que evidencia a participação das massas no processo de formação do Estado brasileiro.